Oi, senhoras e senhores, tudo bem? Sou todos com a paz de Cristo. Eu já falei que eu amo vocês hoje, ainda não? Ah, eu amo vocês. Vem pra cá. Curta, compartilha também, se inscreve nesse canal. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por tudo que vocês fazem por mim, pelas curtidas, compartilhamentos, presentes que vocês enviam pra mim. Vocês não sabem a felicidade que eu fico, pessoal. Seja uma camisa, seja um pano de prato. É muito gostoso você receber. Eu agradeço muito, tá? Eu prometo responder a vocês com verdade, com seriedade, honestidade, sem mentiras, orando por vocês e ajudando a cada um de vocês. Assim como nós estamos ajudando o Joãozinho, né? O Joãozinho está internado. Nós estamos acompanhando, passou muita febre à noite, nós estamos acompanhando tudo, não deixando faltar nada para ele, tá? Filho de uma patriota, tá bom? Falar em patriota. Falar em patriota. Olha o que esse. Antes de eu falar sobre o André Mendonça, olha o que esse covarde desse Alexandre de Moraes fez aqui com uma patriota, hein? Olha o que esse covarde fez. Olha aqui. Mulher doente. Tá aqui, ó. 8 de janeiro, a mulher, hein? Tá aqui, ó. Rapidinho, depois eu falo do Mendonça. Eu peço desculpa, é porque a gente tem que mostrar a covardia desse sujeito. Barra. Sua data de nascimento? 15/8/81. Do natural de onde? Patos, Minas. Casado. Tenho uma filha de 20 anos. Do meu pai e da minha mãe. Meu pai tem câncer, né? Faz tratamento em Barretos. Eu acompanho ele. E minha mãe, Deus que ela me teve, ela teve problema. Tirou um pedaço do intestino grosso e do fim. Então, assim, ela não dá conta mais de fazer as coisas. E eu sempre cuidei dela e do meu pai. Qual a sua profissão? Cuidador de idoso. Tem alguma doença ou faz uso de algum medicamento que queira declarar? Como o Lorazepam, o Zolpidem, o Bup e o Sertralina. A senhora já respondeu a algum processo criminal antes? Não. Eu estava na igreja, né? Aí meu esposo me ligou e falou para mim que as polícias tinham ido lá. Aí eu saí de fora. Quando eu saí de fora da igreja, eu ainda estava pregando, né? Lá. E aí, quando eu saí de fora da igreja, eles já estavam na porta da delegacia lá. E aí já fez para mim. E aí eu fui, aí eles já não deixou eu sair, assim. E aí não teve jeito nem de eu voltar para pegar as coisas, né? Eu tava no meio do culto. Sim, é só. A senhora se lembra mais ou menos o horário em que se deu a sua prisão? Era a hora da escola dominical, eram umas 9h30, 10h30. Abra a palavra ao doutor Renato Barbosa Ferreira Júnior, pela defesa da custodiada. Excelência, com a devida máxima vênia, em que pese a senhora Elis ela ter sido presa no momento do culto, e nós até protocolamos ontem um pedido de relaxamento de prisão, dada a sua ilegalidade, conforme a Constituição da República, a defesa ela manifesta pela ilegalidade da prisão por alguns aspectos. O primeiro aspecto, por ela ter sido presa no momento do exercício do culto religioso dela. O segundo momento que até o presente momento não tem nenhuma certidão de trânsito em julgado no processo dela, logo isso seria uma antecipação de pena que é vedada pelo próprio Supremo Tribunal, conforme o fundamento já está dentro do relaxamento de prisão. Tendo todos esses argumentos aliado ao fato de que a senhora Elis também ela acompanha o pai dela que tem câncer, a defesa requer relaxamento de prisão e conceda a liberdade provisória dela, e se Vossa Excelência entender por precaução, que arbitre aí as medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Homologa o cumprimento do mandado de prisão, relegando a análise das demais questões relacionadas ao mérito da causa à Sua Excelência, o ministro relator. Bom, tá aí. Isso, Silva Barra. Tá aí, vocês viram. Tá aí, vocês viram, né? Que ela passou por audiência de custódia e falou que estava com câncer, o pai com câncer, que ela cuida do pai, da mãe, de todo mundo. E a juíza não quis nem saber. Ela estava na igreja quando foi presa, cumpriu uma pena de 14 anos, pessoal, de cadeia, tá? O nome dela é Elis da Silva Barra, tá?
Isso mesmo. Para você ter uma ideia, ela tem 45 anos, tá? Minas Gerais. Lagamar, Minas Gerais. Dá raiva, não dá, irmão? Ah, esse Moraes eu vou dizer. Mas o ministro André Mendonça manda um recado para todos eles aqui, tá? Para todos eles. Todo mundo aí vai agora, isso mesmo, ver o que o Mendonça fala. O Mendonça fala na igreja lá, ele ministrando, ele fala, e é bíblico isso. Não é ele tá só transmitindo. Mas o que ele tá falando tá escrito na Bíblia. A Bíblia fala que se você armar algo contra o seu irmão, é você que vai cair. É mentira ou é verdade? Ó, se eu armar contra o meu irmão, é eu que vou cair. E ele fala isso aqui agora, ó. O Mendonça vai falar, preste muita atenção. Deus vai escolher um louco para me envergonhar. Mas se eu for o louco, Deus vai me escolher naquelas situações específicas para confundir quem acha que domina todas as coisas, que é bom por si mesmo, que é sábio por si mesmo, que tem as regras e é capaz de manipular a história. E eu me divirto, num bom sentido, porque essas pessoas que acham que vão dominar as coisas, manipular as pessoas, fazer os movimentos, eu fico pensando, gente, eles não conhecem Deus. Deus não está lá de dedo, ele bagunça o tabuleiro de um jeito que o cara não sabe nem onde ele está mais. E que a cova que às vezes cavam para nós é a cova que eles mesmos vão cair. E que todas as vezes que nos desacreditarem, é o momento que Deus vai vir para nós e dizer, eu acredito. Porque eu te escolhi. Porque você é vocacionado. Você é vocacionado para servir a Deus. Você é vocacionado para tomar a cruz e me seguir. Você não é vocacionado para pegar um avião e passar as férias. Você pode fazer isso, eu gosto de passar as férias, pegar o avião, passar as férias numa praia, é muito bom, mas essa não é a nossa vocação. A nossa vocação é amassar barro. A nossa vocação é capinar. A nossa vocação é fazer o simples. A nossa vocação é estar num deserto e ver Deus fazer um oásis. A nossa vocação é ver todos contra nós. E nós sozinhos, mas com Deus junto conosco. A nossa vocação é lidar com as dificuldades. A nossa vocação é entregar todos os nossos caminhos para ver Deus, que escolheu os humildes, que escolheu os desprezados, que escolheu aqueles que não são, para reduzir os que são a nada. Hoje às vezes sai notícia nos jornais, ainda hoje, saía antes. O André, ele é ministro, segundo ministros do Supremo. Então alguém está falando, ele não tem estofo. E eu falo, sabe o que? Glória a Deus. Porque o meu estofo não vem dos homens. Porque à luz dos homens eu sou o fraco mesmo. À luz dos homens eu sou um crente. Deus vai escolher um louco para me envergonhar. Mas se eu for o louco, Deus vai me escolher naquelas situações específicas para confundir quem acha que domina todas as coisas, que é bom por si mesmo, que é sábio por si mesmo, que tem as regras e é capaz de manipular a história. Um erro. E eu me divirto, num bom sentido. Ele fala que a cova, eu gostei na hora que ele fala da cova, né? Porque essas pessoas que acham que vão dominar as coisas, manipular as pessoas, fazer os movimentos, eu fico pensando, gente, eles não conhecem Deus.
Deus não está lá de dedo, ele bagunça o tabuleiro de um jeito que o cara não sabe nem onde ele está mais. E que a cova Agora que ele fala, ó. que às vezes cavam para nós é a cova que eles mesmos vão cair. Forte, isso aí é forte. Que privilégio, né? Nesse dia de domingo, a gente ter aí uma pregação do André Mendonça, né? Uma pregação muito forte, falando da cova. A cova que cavaram para nós, pode ser que você caia nela. Falando também aqui, tá o Flávio Bolsonaro, que lançou, né, a candidatura no Paraná, de senadores também. Ele vai falar agora para nós, o Flávio. Bora! Eu sei que os seus olhos nesse momento estão marejados. Eu sei que nesse momento a emoção que bate forte no seu peito é para entregar verdadeiramente o sonho do seu pai de transformar a nação brasileira. E agora o povo do Paraná vai receber o filho da esperança, aquele que ao lado da fé do povo brasileiro vai transformar. Vamos ouvir o pré-candidato bonito, hein? à presidência da República, o filho da esperança, Flávio Bolsonaro! Flávio, o capitão voltou. É 2026, o Brasil confia. É o Flávio. Aí tá o Flávio. Boa noite, Curitiba! Quem aí vai me ajudar a resgatar o Brasil? Levanta a mão e dá um grito bem alto. Pessoal, hoje de manhã, antes de vir para cá, eu fui pegar conselhos com um cara que vocês adoram, chamado Jair Messias Bolsonaro. Cada vez que cada um de nós aqui se sentir num momento difícil, pensar em reclamar da vida, lembra do Jair Bolsonaro onde ele está. Lembra do Felipe Martins, aonde ele está. Lembra das pessoas que estão aqui, que eu já vi aqui dentro, que estão precisando de um remédio que custa milhões de reais e o governo não dá. Lembra da família do Clezão, que já não pode mais comemorar aniversário junto com ele, porque foi uma vítima dessa grande farsa que aconteceu no Brasil, que intitularam de golpe da Disney, que nunca existiu. Eu estava lembrando aqui que desde 2018 essa perseguição começou. E a primeira vítima está aqui hoje, que é o Francisquini, o deputado estadual mais bem votado do Paraná naquele momento, que teve o mandato cassado, alegando-se que ele estava atentando contra a democracia porque fez uma live faltando 10 minutos para acabar o dia da votação, o horário da votação. É esse Brasil que a gente está lutando por ele, desde 2018, porque o sistema não suporta ouvir a verdade, o sistema não suporta um presidente honesto, o sistema não suporta um presidente que pegou a bandeira do Brasil na lata do lixo, que foi onde o PT deixou a bandeira do Brasil, e ergueu com orgulho para pintar de novo o coração de cada um que está aqui de verde e amarelo. E não pensem que será fácil. Vocês estão me vendo aqui, ó, de colete à prova de balas, porque eu sei do que eles são capazes. Já tentaram matar o meu pai com uma facada, mas Deus botou a mão, protegeu, e ele está hoje vivo. Vão tentar fazer de novo, não tem nenhuma dúvida. Aí muita gente me pergunta: Flávio, vale a pena correr esse risco? Minha esposa me pergunta: meu amor, é isso mesmo que você vai fazer? E eu falei uma coisa para ela, e é por isso que ela está do meu lado firme e forte até hoje. Porque ela sabe que isso é projeto de Deus.
Enquanto o lado de lá, o Lula, diz que vai fazer o diabo para continuar no poder, eu tenho a triste notícia para dar para ele. Porque se ele tem o diabo, a gente tem Deus que está tomando conta do nosso Brasil. E é Ele, junto com cada um de vocês aqui, que vai transformar e mudar esse Brasil. Vocês estão vendo quem está na cúpula do país hoje, o que é que defende. Pessoal, é verdade. Em 2 dias como pré-candidato à presidência da República, nós já fizemos mais do que Lula e o PT nos últimos 20 anos. Porque a criminalidade tomou conta do Brasil. Todos nós aqui saímos das ruas preocupados hoje. E enquanto ele foi lá fazer lobby para a CV e PCC, foi lamber a bota do Trump para fazer lobby para a CV e PCC, para defender marginais, nós fomos lá para pedir que eles fossem tratados como terroristas, que é os que eles são. Mas nós aqui temos que fazer a nossa parte. Nós aqui já aprovamos a lei de facção, porque foi o Congresso que endureceu as penas para esses marginais, que podem pegar até 80 anos de cadeia, porque a gente tem que tirar esses caras de circulação. Eles não podem mais continuar convivendo com o povo, matando, assaltando, estuprando, sequestrando, viciando os nossos filhos e os filhos de milhões de famílias brasileiras. Tem que ficar isolado, pagar pelas penas dele. E olha o que Lula falou hoje, gente. Pode baixar a música, por favor. Olha o que Lula falou hoje. A gravidade disso. Integrantes de CV e PCC. Ele disse: nossos criminosos não podem ser tratados como terroristas. Eu estou muito triste. Nossos não, Lula. Seus criminosos. Seus criminosos. Porque o que o Lula fez foi o seguinte, gente. Existem 50 milhões de brasileiros que moram em áreas dominadas por CV, PCC e essas organizações narcoterroristas. O que ele fez foi o seguinte: falar para esses 50 milhões de brasileiros que eles não merecem soberania, que eles não merecem ter paz, que eles não merecem ter oportunidade, porque o Lula está defendendo a soberania do CV e do PCC. E a gente não vai admitir isso, porque nós amamos o nosso Brasil. E nós temos a missão de libertar esses 50 milhões de brasileiros e devolver a eles a soberania que eles merecem e que nós merecemos. Hoje, um pai de família que mora lá na cidade de Morada Nova, no Ceará, que recebeu um caminhão de mudança do governo do Ceará para se mudar de lá, porque as organizações criminosas, essas facções narcoterroristas, expulsaram os cidadãos de lá. É assim que a gente vai enfrentar esses bandidos? Não! É com a mão pesada da lei, é construindo presídios para que eles fiquem presos por muito mais tempo. Lula vai lá no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e entra num local sem polícia, sem escolta, onde vários policiais militares já morreram trocando tiros com marginais, um local dominado pelo Comando Vermelho, e ele entra em paz. Eu só posso pensar 2 coisas. Eu vou falar aqui baixinho, que é para ninguém ouvir, porque eu estou muito preocupado, porque hoje o presidente do Brasil, gente, das duas uma, ou ele faz parte dessas organizações narcoterroristas, ou ele está sendo ameaçado por elas. E eu vou falar, baixa o som, por favor, gente. E eu vou falar o seguinte, bem baixinho aqui, para ninguém ouvir. Lula, se for a segunda opção, Lula, é bom você votar no Flávio Bolsonaro, porque eu vou combater eles a partir de 2027. Porque o povo brasileiro não aguenta mais viver com medo.
E a gente não vai baixar a cabeça, gente. A gente tem que enfrentar esses caras de cabeça erguida, com o tratamento que eles merecem, que é tratamento de terrorista. Porque essa eleição, gente, não vai ser sobre Bolsonaro e Lula, vai ser sobre qual caminho o Brasil vai querer seguir. Se é o caminho de um presidente que diz que traficante é vítima de usuário, é um presidente que diz que está tudo bem roubar um celular que é só para tomar uma cervejinha, ou o caminho da prosperidade, o caminho de punir bandido, de reduzir a maioridade penal, de tratar CVPCC como terroristas. É o caminho da alta carga tributária, dos impostos altos, da falta de oportunidade, ou o caminho de redução de impostos, de organização do Estado, de modernização da máquina e de dar oportunidade para quem precisa? Se é o caminho de aceitar a interferência de um poder no outro, ou se é o caminho de ter um Senado forte, um Congresso forte, para a gente voltar a ter democracia no nosso Brasil. Qual caminho vocês vão escolher? Qual caminho o povo brasileiro quer para os seus filhos? Eu tenho 2 filhas pequenas, uma de 14 e uma de 12 anos. O que eu quero para elas é o que eu quero para filhas de vocês, para os filhos de brasileiros. De verdade, gente. O povo nordestino, por exemplo, que é governado pela esquerda há mais de 20 anos, o que é que eles deixaram de legado? É violência, é miséria, é fome, é falta de oportunidade. Vamos dar oportunidade não só para o povo nordestino, mas para os brasileiros que querem trabalhar. E a gente sabe como fazer. O presidente Bolsonaro já mostrou como é que faz, escolhendo pessoas boas para o seu governo, combatendo a corrupção, tratando o bandido com a mão dura, ganhando a credibilidade, a confiança do mundo para trazer investimentos para a nossa terra, para o nosso Brasil, para gerar empregos que paguem melhor. Hoje nós temos 800 mil vagas para os nossos jovens trabalharem com tecnologia, e elas não são ocupadas porque eles não receberam qualificação para isso. Nosso sistema de saúde, que precisa ser muito aprimorado com tecnologia, está aí novamente com filas sem fim. O Lula roubou a esperança do povo brasileiro, o Lula roubou a esperança dos nossos jovens, e foi o mesmo governo Lula que agora está roubando até os aposentados do INSS. Não tem mais idade para desesperança no Brasil, e a gente precisa resgatar o nosso povo, mas nós vamos precisar de cada um de vocês aqui hoje, vocês que estão nos assistindo também pelas redes sociais. Ninguém faz nada sozinho, e é por isso que tem esse time aqui hoje, nesse palco, de pré-candidatos, deputados estaduais, deputados federais. O Moro, como pré-candidato ao governo, uma pessoa que é o símbolo do combate à corrupção, símbolo de seriedade, que vai ter aqui a independência para montar um time forte, com uma assembleia forte, para fazer o melhor pelo Paraná. E mais do que nunca, nós precisamos de deputados federais e senadores 100% alinhados com o nosso projeto de resgate do Brasil. E é por isso que tem aqui os nossos pré-candidatos, o Felipe Barros e o Delanhol. Porque a gente vai precisar de gente com disposição, gente com independência, para colocar as instituições de volta no seu lugar, para que todos estejam abaixo da lei, para que a Constituição volte a valer para todo mundo. E é por isso, pessoal, que eu estou aqui de peito aberto, com o coração aberto, colocando até a minha própria vida em risco, saindo da minha zona de conforto, enfrentando marginais perigosos, enfrentando a máquina de moer reputação do atual governo. Mas com a gente, a polícia vai voltar a ir atrás de bandido e não ir atrás de opositor político. E eu vou falar uma coisa para vocês, que essa eleição é muito importante. Moro, nós temos a responsabilidade de este ano botar um fim na história do PT. Será o fim do ciclo do PT,
porque eles não têm ninguém para dar continuidade a esse projeto de miséria deles. E nós vamos derrotar o PT esse ano. E a partir de 2027, o PT vai voltar para o seu lugar, que é a insignificância dele. E nós não vamos mais falar de PT, porque a gente vai olhar para frente, porque vamos traçar uma linha no chão. E a partir de 27, o Brasil vai prosperar, o Brasil vai ter oportunidade, o Brasil vai ter segurança, o Brasil vai ter emprego, o Brasil vai ser respeitado de novo por todo mundo, porque nós vamos ter um governo com a mentalidade moderna, e não um governo com essas ideias atrasadas do atual governo. Alguém que acha que inteligência artificial só serve para manipular foto e vídeo nas redes sociais, não. Inteligência artificial é o futuro da nossa juventude, é o futuro para a melhoria da saúde, é o futuro para a melhoria do governo, é o futuro que está nas nossas mãos. A gente tem que se preparar para isso, e o atual governo não tem a menor ideia do que vem pelos próximos 5, 10 anos. Mas esse time que está aqui, nós, junto com vocês, temos a responsabilidade de resgatar o nosso Brasil, de fazer justiça àqueles que foram perseguidos por esse atual governo, fazer justiça com o meu pai também, porque ele vai subir aquela rampa junto com a gente sim em 2027, junto com cada um de vocês, e a gente vai entregar o Brasil nas mãos de Deus. Nós vamos ter essa vitória em nome de Jesus, porque o Brasil pertence a Ele, e a gente vai acabar com esse sentimento ruim de desesperança que hoje paira em todo o Brasil, porque nós vamos olhar para frente. Eu quero saber se eu posso contar com cada um de vocês aqui. E a gente vai sair daqui hoje com essa missão, de até o dia da vitória, porque é assim que eu estou fazendo a minha oração. Porque Deus vai abrir o mar para a gente atravessar, e a gente vai entoar o hino da vitória do outro lado, porque o Brasil vai voltar a ser grande, o Brasil vai voltar a ter esperança, os brasileiros vão voltar a ter oportunidade de caminharem com as próprias pernas. É, viu aí? Ele tá melhorando. Eu falei pra você que ele ia melhorar. Aí, ó, tá melhorando. Isso aí, Flávio. Parabéns. Excelente fala. É isso que o Brasil quer. Você tem alguma dúvida em quem votar? Responde pra mim, escreve aqui. Você tem alguma dúvida? Pessoal, você já se inscreveu nesse canal? Já tá inscrito? Já curtiu? Já compartilhou? Faça isso agora. Vamos lá, curta, compartilha, Deus abençoa. Muito obrigado, viu, por tudo. Vamos lá, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.